Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. Firme e forte, né? Boa tarde. Fala, tranquilo? Zequinha. Beleza? Tranquilo, e você? Tudo bem, cara? Tudo bem. Aqui não tem controle de carga, não. O cara tá aqui todo dia jogando e trabalhando. Tem cara. gente aí que não tá feliz, não. Não, torcedor do Botafogo Meu tá... amigo Adilson que tá pau ali, da ele tá vida. chateado. É verdade. Ele, tem rapaz. vários adesivos, Botafogo. É, muito e tal. botafoguense, muito. Hoje, com certeza, deve Tem estar... uns amigos aí, Matheus, Marcinho, chateado. né, seu Paulo. Eita, Todo mundo triste. chateado. Tem Mas Fagner também. esse aí é mala demais. Ó, tem uns botafoguenses que são muito malas. Matheus e Fagner, irmão. Pensa no Imagina. cara, aquele povo chato mesmo, chato. Fica perturbando. Aí hoje é dia de tristeza, né? Hoje aí, o pessoal não, some, não, né? fala pouco, não quer nem falar de futebol. Não, lógico, né? Lógico, vai falar. Faz parte. Agora, o Botafogo tá fora da Libertadores. Sim, Zé, não foi pra fase de grupos. Assim, é uma sucessão de problemas, né, na verdade, no Botafogo. Exatamente. Botafogo que, falando lá do ano passado, né, voltando lá no ano passado, abriu mão do John e do Igor Jesus, a gente tava conversando em off aqui, né, e, cara, a gente vê que depois disso o Botafogo não se acertou com goleiros, né. Não, impressionante. Não se acertou com goleiros, vem sofrendo, né, sucessivamente, digamos assim. Exato. Aí contratou o Neto, sim, Neto o não correspondeu. Acabou se lesionando sério no fim do ano Isso. passado, ou melhor, no Esse ano passado, e voltou. Falhou algumas vezes. Tanto é que não fica nem no banco mais, né? É. Tá desprestigiado o Neto, né? Isso. E ontem o Botafogo perdeu em casa por 1-0. Primeiro Sim. jogo 1-1 com o Barcelona do Equador, Sim, né? sim. E ontem acabou perdendo em casa e Tá tá fora da fora. Libertadores. E assim, a gente tá até falando sobre isso, né? Pra Sim. mim foi falha do Léo Link nesse gol. Sim, foi cara, era uma bola defensável. Mais um goleiro que não passa segurança pra sua defesa. O Botafogo dominou o jogo, chutou, parou várias não, né? Mas as poucas vezes que criou oportunidades, parou no goleiro do Barcelona. Catou muito também. Goleiro, sim. Parou no goleiro do Barcelona. Faz diferença um bom goleiro. Essa é a verdade, faz diferença. Ontem fez. É óbvio que o Botafogo também não criou tanto, né, quanto pode, mas ainda assim o goleiro, as chances que criou, acabou parando no goleiro. O Martin Anselmi foi expulso, né, no final do jogo. E o Pablo Muner foi quem assumiu o time, quem concedeu a coletiva. Ele reconheceu as falhas do time, lamentou a eliminação, falou que foi um duro golpe e ainda afirmou que o time, durante a partida, né, tentou propor o jogo, criou chances, mas não conseguiu transformar as oportunidades em gol. É o que tem acontecido no Botafogo, não só no Botafogo, nos times do Rio, a verdade é essa. E os times do Rio até criam oportunidades e perdem muitos gols. Fluminense tá assim, Flamengo tá assim, Vasco tá assim. Tá A gente demais, vai falar né? exatamente disso no Vasco também, né, quando for falar do Vasco. A verdade é essa. Não, realmente. Mas Que é isso, né? sim, é um momento complicado do futebol do Rio de Janeiro, pra falar a verdade. Em termos de gols assim, tá sim, complicado mesmo. Sim. Ô Zé, o Alex Telles também desabafou na saída do gramado, ele que é o capitão do Botafogo, né? Ele tirou a culpa dos jogadores, assumiu, né, essa culpa, mas ele também deu a entender nas declarações dele que tem algum outro problema por trás de tudo isso. Ele quis dizer que internamente tem. Ele falou, a gente tá aqui, o jogador que tá aqui com a cara, né? Sim, quem põe a cara é o jogador. Mas geralmente quem paga a é o culpa treinador, não é né? nossa, Geralmente quem paga é o treinador. Mas o Anselmo ontem também não tava bem no jogo Não, ontem. pois foi é. bem. Mas aí ontem, enfim, a torcida gritou, time sem Sim. vergonha. Sim. Acabou a paciência também, não é pra menos. Mas enfim, a culpa é Assim, da administração. Tem o problema do Jogadores transfer ban, saíram. que talvez esse time... A gente deve ver no final de semana. No final de semana tem Botafogo e Flamengo, né? No Newton Santos. A gente deve ver nesse fim de semana aí um Botafogo bem diferente, né? Vai ter a entrada do Medina, o Júnior Santos, não sei se ele tá apto a jogar, mas... que eu digo fisicamente, né? Tem o Júnior Santos chegando. Os reforços vão poder ser usados, Isso, né? bons reforços. né? Esses caras... talvez não o Júnior Santos, mas o Medina já era pra ter chego desde o começo do ano. Já tava tudo certo desde o começo do ano. Ele não chegou por causa do transfer ban. O time do Botafogo talvez fosse outro. Talvez tenha perdido outras oportunidades de contratação por causa do transfer ban. E, cara... Aí atrapalha a temporada toda, já atrapalhou, né? O principal objetivo do começo da temporada era a classificação pra fase de grupos da Libertadores. O Botafogo não atingiu. Tudo bem, vai jogar uma competição internacional sul-americana que talvez não tenha o mesmo glamour da Libertadores, mas também uma grande competição. O Botafogo vai ser visto internacionalmente, né? Essa é a verdade, mas o principal objetivo ficou de fora, que foi a Libertadores. E uma temporada sofrível do Botafogo, né? Até aqui não começou muito bem, né? Todo mundo elogiou muito o estilo de jogo do Anselmi, né? Como ele botou o time pra jogar e logo depois, ladeira abaixo, o troço tá feio. Assim, o negócio não tá bonito pro Botafogo, não. Culpa do técnico, Não, coisa e não. tal. Porque realmente, assim, é complicado, né? É Ele também, até né, chegou Zeca? a falar.
poxa, o Botafogo não pode vender mais jogadores. É difícil, sim, lógico, né? Hoje, tem assim, parcela de culpa também, claro mas que tem. não só do Anselmi. Mas, assim, hoje, com as peças que ele tinha, ele tá usando o Matheus Martins de atacante. Centroavante não é do cara, mano. Não é dele. Acaba atrapalhando, né? O cara que chegou pra substituir o Igor Jesus, que a gente já comentou aqui no início da nossa participação, foi o Arthur Cabral, que não deu certo já no ano passado. E esse ano o Botafogo não trouxe ninguém pra suprir ali. E ontem, ele não incomodou. E aí acontece, o Botafogo começou a cruzar na área. Ele deu uma cabeçada que foi só. exigiu do goleiro. Isso. Mas só, ele é esse cara. Ele no Botafogo ele não aconteceu, a verdade é essa. Eu não sei se é falta de motivação. Ele é meio assim, né? Mas ele não faz veio grandes bem trabalhos da Europa e também trabalhos agora. menores. Sim, senão não tinha saído de lá, Zé. A verdade é essa. Não. Os jogadores no auge não costumam vir pro Brasil. A verdade é essa. Não lembro se ele tava na Fiorentina, da Itália. Acho que... Cara, ele Ou passou por lá. não Ele lembro passou se por lá, tava mas agora. eu não me lembro qual time que ele tava. Agora eu Mas, não sei. enfim, Era um time da Itália, sim, não mas eu não tava me lembro bem. qual time certo. Assim, é um cara que vive de altos e baixos, essa é a verdade. A carreira do Arthur Cabral é essa. Altos e baixos, passou por momentos muito bons na Rússia, foi bem também, na medida do possível, no Benfica. Talvez possa ser também o esquema de jogo que não ajuda ele, pode ser. Mas é um cara que, assim, ao que tudo indica, não vai dar certo no Botafogo. Talvez É complicado. esteja na hora do Botafogo, vai ter que olhar o mercado interno, né, para poder trazer um centroavante, né? Ou eu não sei, cara, se eu tentei pesquisar, não consegui encontrar se os times podem contratar jogadores sem contrato, né, que estejam livres no mercado. Eu te confesso que eu procurei e não achei. Acredito que possa. Creio que sim. Acredito que possa. Então o Botafogo vai ter que mapear esse mercado e achar uma solução, porque não dá. Não tem condição do time jogar até o meio do ano sem um centroavante, né, com um goleiro com os goleiros do jeito que estão, porque, meu amigo, até o meio do ano se define muita coisa. Não, lógico, Campeonato Brasileiro você desgruda lá do pelotão de frente, na Sul-Americana você pode se complicar no grupo, e aí? E esse ano brasileiro, todo mundo já sabe, Sim, começou. Já começou. Em março, amigo. né? Sim. Começou Aí em depois, janeiro. pras pretensões aí, né? O Botafogo hoje, acredito que nem o botafoguense mais pessimista imagina o Botafogo fora de uma Libertadores, pelo menos de uma briga de uma Libertadores pro próximo ano, né? Porque o Botafogo vem brigando lá em cima no campeonato há algum tempo, né? Pelo menos desde que a SAF chegou, o Botafogo tem brigado lá em cima. Talvez só o primeiro ano que, te confesso que eu não me lembro, mas nos outros anos... E o que aconteceu também ano passado que não foi legal é isso, ter terminado em quinto. E aí Sim, foi pra acabou pré-Libertadores. pra pré, e tava tudo na teoria encaminhado. Mas no ano passado o Botafogo conviveu com muitas lesões. Não, muitas também, é lesões. verdade. Vamos ver Mas o esse tio ano, né? João também... Cara, acabou assim, atrapalhando o parece que Botafogo, ele veio pro Botafogo, conquistou os títulos e agora aí vendeu todo abandonou, mundo. cara. Ô, John Textor. Eu vou te falar que eu não entendo até hoje a saída, principalmente a do John, cara. Do Igor Jesus, ele realmente, provavelmente recebia muito assédio. Mas o John, cara, não tinha necessidade de vender o John. Tinha necessidade de não. É um ótimo goleiro, claro que é. Ele virou até titular no Nottingham Forest até machucado, acabou machucando, né? Tá treinando lá no CT do Botafogo pra tentar voltar a tempo de brigar por uma vaga na Copa do Mundo. E, assim, não dá pra entender a venda. Goleiro não se vende, mano. Pô, um goleiro, ele tava firme, ele se firmou no Botafogo, Exato. né? A verdade é essa. Ele se firmou no Botafogo. Pô, um dos pilares do time, a zaga confia no cara, faz diferença também a zaga confiar no goleiro que tem. É lógico. E, meu amigo, Você não imagina o cara tu vai ficar vender lá, um cara meu Deus desse? do céu, deixa isso passar. Não, você vende um cara desse pra fazer muita grana. Você não vende um cara desse pra tipo assim, vou vender aqui porque preciso estreitar laços com o meu amigo lá, o grego. Pois Pô, é. não dá, mano, não dá. Complicado. A verdade é Bom, essa. esperamos dias melhores aí para o Botafogo. Sim. Pelos reforços agora vão poder começar a jogar. Isso é importante. Sim, Agora é sem realmente John Textor trabalhar e não desmontar mais o time, porque ninguém aguenta mais. Bom, Sim. falando em Fluminense Falando vai de ter os ataque, reforços, hein? a gente comentou ontem, né, que já estavam regularizados o Alisson e o Julian Milan, né? O Julian Milan. E agora o Castilho também agora, regularizado. Sim, ontem mesmo o Fluminense conseguiu aí regularizar o Rodrigo Castilho e cara, quem perde um pouco com isso é o John Kennedy, né? Que vem um tempinho de seca aí, né? Começou bem o estadual, o Campeonato Brasileiro, mas agora vem meio que em seca e vai ter uma disputa grande, né? O Cano também tá se recondicionando fisicamente e o Fluminense tem cautela um pouco com o Cano. Talvez por isso não tenha jogado, mas ontem o nome do Rodrigo Castilho, que é o principal jogador aí, contratação do Fluminense para a temporada, apareceu no bid e ele já pode estrear, já vai poder estrear lá no Maranhão contra o Remo. Com certeza vai ser relacionado, assim como os outros reforços. Quem também deve ser relacionado é o Soteldo, que está liberado, ele não foi relacionado para o jogo contra o Flamengo e já está liberado. E é mais um reforço aí para o Zubeldia,
O Zubeldia que tem quase todo o elenco à disposição aí. Os reforços estão regularizados e, tirando os lesionados, o Zubeldia tem todo mundo à disposição aí para poder participar dessa partida contra o Isso é Remo. muito importante. Zubeldia Sim. fica feliz da vida. Amanhã, então, o Fluminense fora de casa, lá no Mangueirão, né? Enfrenta o Remo às 7 da noite. Eu falei no Mangueirão ou falei no Maranhão? Agora eu tô na dúvida. Acho que eu falei no Maranhão, né? Eu tô doidão, cara. Desculpa. Mangueirão. Desculpa aí. Leva em consideração, não. Sem efeito essa frase. Olha só, e o Vasco, cara, né? Você até falou aí no começo aqui do nosso bate-papo, né? Sim. O Vasco, rapaz, tá sofrendo gol pra caramba. Tá. E Renato Renato Gaúcho Gaúcho tem precisa resolver, né? Sim, ele tem algumas Não missões, faz né, gol, Zeca? sofre gol, principalmente fazer gol tá difícil, né? Sim, ele tem algumas missões no Vasco. Uma delas a gente comentou ontem, que era de consertar a defesa, né? A gente falou que ele tá mexendo nos volantes ali pra dar mais solidez, né? Mais proteção pra defesa, essa é a verdade. E agora, vendo pro lado do ataque, olhando talvez pro lado do ataque, tudo bem que vai ser a primeira partida dele, né, do Renato Gaúcho, né, ele integrou, cara, o Bruno Lopes. Ele é um garoto, tem 18 anos, é considerado uma das principais joias da base do Vasco, né. Ele, no início desse ano, ele renovou o contrato dele até o fim de 2029. A multa dele foi só pra 60 milhões de euros, Zeca. Bate quase 380 milhões de reais aí, a multa rescisória do garoto. Assim, é esperança mesmo do Vasco de mais até do que o Ryan. Ele é centroavante, tem mobilidade, né? Assim, é um garoto que na base vai muito bem, pelo menos, né? O Renato botou ele pra treinar junto com os principais, botou pra integrar o treino, né? E ele tá vivendo a expectativa aí de ser relacionado pela primeira vez pelo Renato Gaúcho aí pra essa partida contra o Palmeiras, quem sabe. Ele já fez alguns jogos pelo Carioca e tal, mas não chegou a fazer gols pelo time principal do Vasco, mas Vasco tem muita esperança nesse garoto. Deve viver aqueles altos e baixos, né? Sim. Principal, cai pra base, joga na base, reforça o time da base. A gente vê muito isso aqui no Brasil. Mas pelo visto tá agradando aí nos treinos. Sim. E Renato Gaúcho precisa realmente de uma solução rápida. O Vasco... É uma aposta e pode ser que dê certo. O Vasco nesse ano, cara, tem o pior ataque dos 20 times da Série A. Então é um troço que, meu irmão, tem que mexer, tem que resolver. O Renato costuma ter times muito... como é que eu vou dizer? Que vão bem no ataque, né, cara? Então acredito que o Vasco vai melhorar. O Vasco tem 14 gols em 13 jogos. Mas, pô, fez pelo menos um gol por jogo, né? Mais do que um gol por jogo, né? Não, Sim, é mas... uma média ruim, né? O Vasco tem, se não me engano, 12 gols sofridos em 13 jogos também. Então, é complicado, né? Aí é precisa... complicado. Não adianta fazer um gol por jogo e tomar 2. A média não é essa, óbvio. Sim. Mas não é todo jogo que o Vasco fez gol, né? Teve jogos que não fez gol e tomou. Pois aí enrola o meio de Sim, campo, o Vasco tá na né? zona de rebaixamento do campeonato. Então você já repara que tá complicado. O Vasco joga contra o Palmeiras amanhã a gente fala melhor disso. E hoje tem jogo, Zeca. Isso, hoje tem Flamengo e Cruzeiro, vários reencontros sim, hoje. Várias histórias. Emocionantes, sem dúvida, Sim. imagino. Flamengo e Cruzeiro, 9h30 da noite no Maracanã. O Cruzeiro vem bem desfalcado. O lateral William, titular, Caio Jorge, Lucas Romero, que os dois aí apareceram com... O Caio Jorge é um trauma no pé, parece que tem fratura, e o Lucas Romero tem uma fratura na costela. Falaram que foi do jogo, não foi nada da briga, não. Foi no jogo, tá? Não, tranquilo. Não foi no MMA lá. Nossa, na final do Campeonato Mineiro. Caraca, então, não foi. Isso foi tudo do jogo. Diz que o Romero quebrou a costela durante a partida, no meio da partida. Como é que você quebra a costela? Tudo bem, tá com sangue quente, mas uma hora dá uma baixada, tu vai sentir dor, né? Exatamente. Mas assim, são jogadores muito importantes, são todos titulares do Cruzeiro e estão fora. Desfalques importantíssimos, Sim, né? mas o Cruzeiro tem um bom elenco, tem jogadores à altura pra substituir. Na lateral entra o Fagner, no lugar do Romero entra o Matheus Henrique, é muito bom jogador. O problema talvez esteja no ataque, que o rapaz que substitui geralmente o Caio Jorge tá machucado, então também não joga. Complicou, né? Mas então, pelo lado do Flamengo, teremos disputas. Lucas Paquetá e Everton Cebolinha vão brigar com Carrascal e Samuel Lino por vaga, né, no time titular. O Plato e o Luiz Araújo correm por fora. Como é que o pessoal chama ele lá? Lex Luthor, né? Ele falou que o Plata é ponta, meu amigo. Então, a gente não deve muito ver o Plata como centroavante. Embora ele tenha ele colocou o Plata de centroavante contra o Fluminense. Mas ele tá certo. Cara, eu acho que o principal é não inventar muito. Em situação de jogo, vai acabar acontecendo, não tem jeito. Ainda mais que o Bruno Henrique tá machucado, não joga. Ele tá com uma pubalgia, na verdade. Ele não tem treinado, então ele não vai ser, nem foi relacionado pro jogo. Mas não dá pra inventar, né, cara? A verdade é essa. Não dá pra inventar muito. E o Flamengo hoje só tem o Pedro e parece que o Alacenha corre por fora pra centroavante. Pedro deve ser o titular do jogo de hoje, acredito eu, até pra ter mais sequência e
chegar logo na ponta, né? Lá na ponta que eu digo dos cascos. E ficar bem fisicamente pra aguentar todos os jogos. E vamos ver, né? O Pedro também convive muito com lesões. Fora isso, a gente tem uma provável escalação aqui que ontem, como eu disse, no Botafogo é só provável mesmo. Pode mudar tudo. No Botafogo não veio ninguém daqueles que a gente falou como titular. É Arthur provável. Cabral né? foi banco, Alan foi banco, né? Igual a previsão do tempo. Muda sol, coisa e tal. bateu um vento cara. aqui, pô, fechou tudo. É previsão, É verdade. Então, Zequinha, a provável escalação é a seguinte: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Paquetá, Samuel Lino, Cebolinha e Pedro. A gente falou dos reencontros, né? Você falou dos reencontros e teremos alguns, né, Zeca? O Leonardo Jardim vai reencontrar pela primeira vez o Cruzeiro, depois de ter saído e depois da polêmica de ter falado que só treinaria o Cruzeiro no Brasil. Polêmica. E o menino, talvez a maior de todas, o garoto que era Coringa, que agora é Gerson. Será que ele vai ser muito elogiado pela torcida do Flamengo? Com certeza, só palavras de carinho, Imagina. afeto, amor, Pois né? Porque a torcida ficou meio chateada do jeito que ele saiu, né? Cara, sim. Divergência com a e de diretoria. ter voltado logo. Chamaram de mercenário. Sim. Coisa e tal, mas... O problema é que ele voltou logo, né, cara? Se ele fica lá 2-3 anos, duvido se o Flamengo não poderia ir atrás tranquilamente. Exato. A verdade o problema é é essa. isso, né? A rapidez com que ele voltou pro Brasil. É a primeira partida que o Gerson vai no Maracanã enfrentar o Flamengo depois de tudo isso, né? Ele ficou 6 meses, talvez, se é que chegou a tanto lá na Rússia. Não deu certo e voltou. Direito dele, profissional, o time tinha grana pra comprar ele lá, beleza, voltou. Vai ser jogador do Cruzeiro. E um outro reencontro é do Tite também no Flamengo, né? O Tite não tinha trabalhado ainda depois de que treinou o Flamengo. Não, trabalhou sim, né? Trabalhou no Santos, não foi? Tite? Não, foi o auxiliar dele que trabalhou no Santos, né? Que eu não sei nem se é mais auxiliar. Tite ficou tempo, falou, não. Sim, não depois do Flamengo, o primeiro trabalho dele foi o Cruzeiro. Chega desse estresse. É verdade. Depois eu volto. Aí voltou pro Cruzeiro. É verdade. E vai ser um reencontro interessante também, né? A torcida acho que não tem briga com o Tite, não. Não, de jeito nenhum. Acho que não. O problema realmente vai ser a torcida do Cruzeiro com o Leonardo Jardim e a torcida do Flamengo com o Gerson. Pois é. Sim. Bom, vamos então para os palpites. O Gabriel mandou aqui lá na técnica da TV, sempre mandando palpites. Ele falou Flamengo 2, Cruzeiro 1. 2-1 no Maracanã. Acho que vai dar uns 2-0 Flamengo, cara. Esse time do Cruzeiro tá bem mexido, jogadores muito importantes, alguns pilares, né? Tanto o Caio Jorge quanto o Lucas Romero, né? São jogadores muito importantes aí do Cruzeiro. Cara, e o Flamengo tá se acertando, né? A gente deve ver o Flamengo um pouco diferente do que o Flamengo que a gente viu contra o Fluminense, né? Talvez um pouco mais ativo no jogo, acredito. Esperar. Mas eu acredito que o Flamengo ganha por 2-0 esse jogo aí. Tudo bem. Cara, pra mim, 3-0. Acho que hoje o Flamengo... Tem um otimista mesmo. O Cruzeiro tá mal no campeonato. Tem isso também. E mas hoje tem ponto, desfalques. o Cruzeiro com desfalques, mas precisa vencer. Precisa se... Como é que eu vou dizer? Entrar no campeonato, né? O Cruzeiro ainda não entrou. Tá mal. Mal. Pois é. Então, dito isso, tchau. Abraço. Aquele abraço. Falou pra caramba hoje, hein, Zeca? Gabriel tá te chamando lá, tá com saudade de você. Nem de Gabriel eu gosto, meu amigo. Valeu. Mas isso não, tá não gosto chorando. Não, deixa ele chorar. O problema é dele. Chorar não mata, não. Até amanhã, então. Valeu, Zeca. Um abraço. Esporte Terê. Esporte Terê FM.